Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Mateus, capítulo 6, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Vamos orar. Santo Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua misericórdia que se renovou mais essa manhã, por esse domingo, dia do Senhor, dia em que teu povo espalhado pelo mundo se reúne para cultuar o Senhor, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus poderoso, o Deus criador de todo o universo, o Deus que se faz presente aqui nessa manhã. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto, ó Pai, nessa manhã. Eu quero agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Como já foi dito aqui pelo nosso irmão Luiz, pela bênção, ó Deus, de completarmos 163 anos, pela bênção, ó Deus, de podermos celebrar hoje os dias dos pais, e pela bênção de poder, ó Pai, ter esse local onde nós podemos nos reunir para nos debruçar, ó Pai, em volta da palavra do Senhor. E nós clamamos a Ti nessa hora, ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor fale a cada coração, ó Deus, das pessoas que estão aqui no templo, daqueles que nos acompanham nessa escola dominical pela internet. Fala ao teu povo, fala ao coração do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é o Dia dos Pais. E eu gostaria, nesse domingo de Dia dos Pais, falar a respeito do nosso Pai Celestial. Falar daquele que é o Criador de todo o universo, que sustenta todo o universo e que nos ama. E que nos ama como filhos. E a primeira lição que eu gostaria de destacar a respeito do nosso Pai Celestial é o que está ali no telão, que diz assim: nós cristãos não devemos ficar ansiosos pois temos um Pai Celestial que nos valoriza. Então essa é a primeira lição que eu gostaria de destacar nessa manhã, nesse domingo de Dia dos Pais. Eu e vocês, além do nosso Pai Celestial, nós temos um Pai, além do nosso Pai terreno, nós temos um Pai Celestial, um Pai que nos ama. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade com a data de hoje. Muitas vezes porque não tiveram pais presentes, muitas vezes porque o pai que deveria ser aquele agente de proteção, foi o contrário. Foi alguém opressor, alguém abusivo, e muitas pessoas sofrem por conta disso, porque associa a figura do pai a algo ruim. E se esse é o seu caso, você que está aqui no templo, você que está em casa, saiba que nós não temos apenas o nosso pai, o pai terreno. Nós que somos cristãos, nós temos um Pai Celestial, um Pai que é bom, um Pai que não nos oprime, mas nos protege, cuida de nós, nos ama. E é desse Pai que eu quero falar nessa manhã. Não do nosso Pai terreno, mas do nosso Pai Celestial. E essa é a primeira lição. Nós temos um Pai Celestial. E por conta dessa realidade, por conta dessa verdade, porque eu e vocês que somos cristãos, temos um Pai Celestial, nós não precisamos andar ansiosos. Nós não precisamos, ficar preocupados. Veja aí o que diz o versículo 25. E é interessante notar quem é que está falando aqui. Quem é que está falando as palavras que nós vamos estudar, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus encarnado. E ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Quem está falando aqui, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo.
E ele está falando para quem? Ele está falando para os seus discípulos. Ele está aqui no famoso Sermão da Montanha, falando aos seus discípulos, e ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso serve para os discípulos de Cristo do passado e para nós, discípulos de Cristo hoje. Se você que está aqui no templo, se você que está em casa, se você de fato crê em Jesus Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, o Senhor Jesus diz para mim, pastor Juliano, para o Marco, para você que está em casa: não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele diz ainda no versículo 25: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E eu quero perguntar para você que está aqui no templo, para você em casa não dá, né? Mas para você que está aqui no templo, o que o Senhor Jesus quer dizer com essa inquisição, né? Com essa pergunta aqui? Não é a vossa vida, né? Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que o Senhor Jesus ele está fazendo aqui? Tem algo mais do que isso, né? Então veja só. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é chamando a minha atenção, a sua atenção, a atenção de todos os discípulos dele. Ele está falando o seguinte: olha, eu estou dizendo algo para vocês. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele está chamando o pastor Juliano, você que está aqui, você que está em casa, os discípulos daquela época, a raciocinar. Pense um pouco. Vocês não devem ficar ansiosos. E agora pensem. Não é a vida mais do que... Como que ele pergunta aí? Não é a vida... não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então ele está pegando, né? A vida, alimento, corpo e vestes. A nossa vida não é muito mais do que o corpo? Né? O corpo não é muito mais do que alimento? O que Jesus está fazendo é o seguinte: olha, aquele que nos deu vida e que nos deu o corpo, não vai dar aquilo que eu necessito para manter esse corpo? Pense um pouco, Lauro. Pense um pouco, Marlene. Pense um pouco, pastor Juliano. Use o raciocínio que eu te dei. Aliás, essa é uma das... É isso que uma das coisas que quer dizer quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é que nós temos raciocínio. E Jesus está chamando você que está aqui no templo, você que está em casa, a raciocinar. Pense um pouquinho. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Sim. E aquele que dá o mais importante, Fernando, ele não vai dar o que é menos importante para manter o mais importante? Essa é a linha de raciocínio. O Senhor Jesus está nos chamando a pensar, a raciocinar. E ele continua. Ele diz aí no versículo 26. Aonde Jesus está aqui, irmãos? Sermão da montanha. Imagine-se no sermão da montanha. Você está numa montanha, não tinha projetor, não tinha microfone, ele está na montanha, discípulos, passarinhos voando para lá e para cá, campo aberto com flores. E nesse ambiente o Senhor Jesus diz: observai as aves do céu. Vocês estão vendo lá as aves do céu? Eu quero trazer um ensino para vocês. Pense um pouquinho. Aquele que deu vida, aquele que deu o corpo, não vai dar alimento, não vai dar, né, as condições para eu manter o mais importante. Agora eu vou dar um exemplo. Dá uma olhadinha no passarinho. E ele diz assim:
não colhem, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Deus o sustenta. É isso que o texto diz? É isso, irmãos? Não. O que ele diz? O vosso Pai. E isso faz toda a diferença. Uma coisa é Deus Todo-Poderoso, soberano, diferente de mim, grandioso. Ele também é isso. Mas Ele é também o nosso Pai. Ele lembra os discípulos daquela época, e Ele lembra nós, os discípulos de hoje, que nós temos um Pai celestial. Um Pai que cuida de nós. Um Pai que nos sustenta. Um Pai que conhece as nossas necessidades. Um Pai que sente compaixão de nós. Percebe a diferença? E Jesus diz, vamos lá, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai celestial as sustenta. O que Jesus está fazendo? Pensem, raciocinem. Se Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, se Ele cuida do passarinho, que é uma criatura, Ele não vai cuidar do Fernando, que é filho, da Luzia, que é filha, do Juliano, que é filho, do Michel, que é filho. Pensem! É isso o que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele está nos chamando a raciocinar a respeito do nosso Pai, não o nosso Pai terreno, a respeito do nosso Pai celeste. Ele é aquele que cuida do passarinho, que não é filho. E se Ele cuida do passarinho que não é filho, Ele não vai cuidar de nós que somos filhos? E Ele termina com a pergunta, inclusive: não valeis vós muito mais do que as aves? A Marcela não vale mais do que um passarinho, do que um pardal? O Eduardo não vale mais do que um tico-tico? Irmãos, que mensagem espetacular. E eu volto a falar, hoje é o Dia dos Pais. Quem sabe você que tem aqui não tem uma boa referência de pai terreno. Talvez o seu pai foi abusivo, talvez o seu pai não deu bom exemplo, talvez o seu pai, como aconteceu na minha casa, bateu em você porque você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas além do seu pai terreno, você tem um Pai celestial. Um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que te sustenta. Porque se Ele sustenta o passarinho e Ele faz você pensar, Ele não vai cuidar de você que é filho. Olha só o que diz Mateus capítulo 7, verso 11. Eu vou convidar todos a lerem juntos comigo. Vamos lá? Pode acompanhar no telão, se você quiser. Vamos lá. Ora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei duas coisas a meu respeito. A primeira é que eu sou mau. Só eu sei quem eu sou e o que eu sou capaz de fazer. Essa é a primeira coisa. Eu sei quantas vezes e como eu já fui ruim nessa vida. O quanto eu já prejudiquei outras pessoas, às vezes até familiares.
porque eu sou mau. Mas eu sei também o que eu sou capaz de fazer pelos meus filhos. Eu imagino que, se for necessário, eu dou a vida pelo meu filho. Agora pensa só. Se uma pessoa ruim como eu, se uma pessoa pecadora como eu, é capaz de dar a vida, se necessário, pelo filho, quanto mais Deus, que é bom, generoso, amoroso, fará pelos seus filhos. Aliás, Ele já provou o que Ele é capaz de fazer por mim e por você. Por amor, Ele entregou o seu filho, o seu único filho, para que Ele pudesse ter mais filhos, adotados pela graça do Senhor. E é isso que o Senhor está falando. Se vocês que são ruins, falhos, pecadores, transgressores da lei do Senhor, são capazes de fazer coisas boas pelos seus filhos. E quantas coisas boas a gente faz, né? Você pega as suas férias e você acaba com elas, com seus filhos. Você volta mais cansado do que você saiu. Que bênção! Que tempo bem investido. Que dor no corpo também, mas que bênção! Né? Que maravilha ver o filho correndo lá. Oh, que bênção! Uma pessoa má é capaz de fazer isso. Mas imagine Deus. Imagine Deus. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nós temos um Pai celestial. E é por isso, irmãos, que nós não precisamos ficar ansiosos com o nosso sustento. É isso que o Senhor Jesus, Ele quer ensinar aqui em Mateus. Daí no versículo 27, acompanha aí, Mateus capítulo 6, verso 27. Ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu fui estudar, estava conversando com o Salve ontem, né? Nós fizemos uma viagem gostosa lá para Sorocaba ontem, para o culto dos 163 anos. Eu estava conversando, eu estava estudando o texto e conversando com o Salve. Né? Eu falei, Salve, você sabe o que é côvado? Né? E o Salve eu sabia. Eu quebrei a cara, né? Mas o que é côvado? É uma unidade de medida que vai aqui... Oi? De comprimento. Eu falei o quê? Enfim. E que vai da dobrinha do cotovelo aqui até a ponta, né, do dedo médio. Então isso aqui é um côvado. Então por isso que ele não tem uma medida exata. Porque dependendo, né? Pega o George Foreman lá. É diferente. Mas a ideia é que é um espaço de 40, 50 centímetros aproximadamente, porque não é importante a medida. É como se fosse um passo, uma distância de um pequeno passo. E o que o Senhor Jesus está falando sobre isso? Porque não é importante o côvado, mas sim o que ele quer dizer com isso. Quanto tempo se leva para dar um passo? É muito rápido, certo? O que o Senhor Jesus está dizendo, ele está pegando uma medida e usando isso para tempo. E ele está falando o seguinte, olha, né, vamos lá voltar o que o Senhor Jesus diz. Qual de vós, por ansioso que esteja, a sua ansiedade pode acrescentar a velocidade de um passo, né, ao curso da sua vida? O que Jesus está dizendo é que quando você fica ansioso, porque você tem que pagar a conta na sexta-feira que vem, a sua ansiedade, você ficar sem dormir, você ficar careca, né, de preocupação, não resolve a situação.
A conta continua lá. E a sua ansiedade não vai acrescentar nem a quantidade de tempo de um pequeno passo ao curso da sua vida. 1 segundo, é. Nossa, eu fiquei a noite inteira sem dormir. Não fez nenhuma diferença, cara. Não fez absolutamente nenhuma diferença. Primeiro porque a conta continua lá. E se Deus determinou que você vai morrer com 43 anos... Opa! Você vai morrer com 43 anos, né? Você não vai mudar a situação. Então o que Jesus está falando é o seguinte, André, não fica ansioso. Sabe por quê, André? Primeiro, você tem um Pai celeste que cuida de você. E segundo, que a sua ansiedade pelas questões da sua loja... Você ficar sem dormir por conta disso, não vai resolver o problema. Você percebe o ensino do Senhor Jesus Cristo e o quanto esse ensino é importante e atual na minha vida e na sua vida hoje, dia 14 de agosto de 2022? Quem aqui é ansioso, levanta a mão. Eu sou o primeiro, estou aqui na frente. O meu tamanho me denuncia. Então, irmãos, esse é um ensino extremamente importante para nós. Lembrarmos nesse Dia dos Pais que nós temos um Pai celestial. Um Pai amoroso. Um Pai que cuida de nós. E lembrar que a sua ansiedade não muda nada. Nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nada. E o texto continua. Verso 28 e 29. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, assim, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Assim como nós não precisamos nos preocupar com sustento, com alimento, eu não preciso me preocupar também com roupa. É isso que o Senhor está dizendo. E o Senhor Jesus Cristo, onde Ele está mesmo? Na montanha. E Ele já tinha usado o exemplo dos passarinhos. Olha, os passarinhos não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, e o Senhor os sustenta. Não vai sustentar você que é filho? E agora, na mesma linha de pensamento, de raciocínio, Ele nos convida, principalmente aquelas pessoas, né, os discípulos da época, a olharem para os lírios. E eu fico imaginando assim ele na montanha, e assim como tinha passarinhos, deveria ter lírios lá, e ele olha lá, ó. Marlene, olha lá. Olha lá, Elza, os lírios. É imaginário, tá? Esses lírios, segundo aqui o Senhor, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, e lembra que eu já falei de Salomão aqui na igreja. Salomão foi o rei mais sábio, mais rico e mais próspero de Israel na sua época. Eclesiastes 2:10, Salomão ele fala assim: tudo que meus olhos viram, tudo que o meu coração desejou, eu não lhes neguei. E o Senhor Jesus fala assim, ó, nem esse homem que teve tudo o que quis, tudo que o coração desejou, roupa, mulher, carro, tudo, nem esse homem se vestiu como um lírio. Que coisa, né? E ele continua assim, né? Aqui.
Eles não trabalham e não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E a lógica é a mesma. Se Deus cuida de uma plantinha que hoje nasce e amanhã é lançada fora, e os lírios naquela época, né, eles eram usados para queimar, para fazer tijolo. Então hoje ele estava bonitão lá, daí pegava e jogava no forno. Então o que acontece? Se ele cuida assim da plantinha que hoje existe, amanhã não vai cuidar dos filhos? Pense. Raciocinem. Agora é importante destacar algumas coisas. Jesus não está prometendo aqui a camisa da Calvin Klein. Ele não está prometendo aqui o celular iPhone de última geração. Ele não está prometendo aqui a internet de 500 mega. Ele não está prometendo aqui o salaminho no café da tarde. O que o Senhor Jesus está prometendo é o básico para o nosso sustento durante essa vida. Sim, inclusive, é importante destacar isso, viu? Eu tinha até colocado na palestra, eu retirei isso, mas como você perguntou, como você fez a colocação, eu vou colocar. A palavra de Deus nos incentiva a trabalhar. Ele usa a formiga, não é? A Bíblia não incentiva braço curto. Se usa essa expressão aqui ou não? Braço curto, a Bíblia, ela condena a preguiça. A preguiça é um pecado. O ser humano foi criado para ser produtivo. E ele nos dá o sustento, inclusive, ele nos vocaciona, ele nos dá a vocação para que nós consigamos, então, o nosso sustento com isso. Né? Fecha, né? Parênteses. Mas continuando aqui o nosso texto, irmãos, então ele usa o lírio, né? E ele continua aí, veja que interessante o verso 32. Ele fala assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Primeiro, duas perguntas aqui. O que são gentios? E eles procuram todas essas coisas. Que coisas são essas? O que são gentios? Primeira pergunta. Vocês não falam. Daí fala todo mundo ao mesmo tempo, vocês deixam eu louco. Vamos começar, vai. Quem que falou? Levanta. Aqui. Fazendeiro. Então nós temos o gentio, era aquele homem super educado. Não é isso. O gentio era aquele que não era judeu, não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte do povo da aliança. Muito bem. E qual era a outra pergunta? Que todas as coisas são essas? Comer, beber, vestir. Aqueles que não fazem parte do povo de Deus, aqueles que não têm um Pai celestial, esses sim têm que procurar essas coisas, têm que dedicar a vida para essas coisas, porque eles não têm um Pai celestial como nós temos. Essa é a linha de raciocínio. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Vocês têm um Pai celestial que cuida de vocês. Tanto é que ele termina dizendo o quê? Pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Será que o vosso Pai não sabe que você tem que comer? Tem que vestir? Será que ele não conhece as suas necessidades? É óbvio que ele conhece. Ele conhece as nossas necessidades e ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Então, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. É isso que o Senhor está falando para nós que somos
filhos. Essa palavra não é para todo mundo. Tanto é que ele diz, o gentio tem que se preocupar com isso. Oi. Falam que o Brasil tem não sei quantos milhões de miseráveis, né, que lutam para se sustentar diariamente. Como nós podemos enxergar isso diante da realidade de Deus, então, do que está sendo falado? Existem algumas coisas aí. A primeira é que se o Filho de Deus cumprir aquilo que ele tem que ser nesse mundo, e nós vamos falar um pouquinho de identidade daqui a pouquinho, mas eu vou já adiantar, isso seria muito diminuído. Hoje, por exemplo, inclusive, já pegando um gancho, o que nós temos hoje aqui na igreja? Não é mais drive-thru, como é que vai ser o nome agora? A contribuição mensal que nós fazemos. Então nós, como filhos de Deus, inseridos no mundo mau, no mundo que é maligno, aonde nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, aonde Mateus 6,16 diz que os homens verão as nossas boas obras e glorificarão ao Senhor. Nesse contexto, nós somos desafiados a ser bênção primeiro entre os como é que fala? Os domésticos da fé, mas também no mundo. E esse é o nosso papel. Por que nós temos mãos que abençoam aqui na igreja? Porque é nossa responsabilidade também ser sal da terra e luz do mundo. Nós vamos entrar daqui a pouquinho na questão de evangelização, mas isso vale também para a ação social. Porque eu já vi muita gente nós temos que ajudar os crentes. Não é verdade. Só os crentes. Nós temos sim que ajudar os crentes e em primeiro lugar. Se é meu irmão em Cristo, eu tenho que demonstrar amor por ele, ajudando. Nós vimos isso na primeira carta de João. Mas também temos que fazer a diferença lá fora. Com os filhos do diabo também. Não só com os filhos de Deus. Porque Deus nos chama a fazer isso. Eles verão as boas obras e glorificarão as suas boas obras e glorificarão a você? Glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Então, eu acredito que se nós não tivéssemos crente no mundo, essa situação seria ainda pior. Muito pior. Porque hoje, por exemplo, nós temos lá na Cracolândia gente crente que está trabalhando lá. Hoje tem 40 famílias aqui em Dayatuba que são atendidas por essa igreja. Pessoas que não são crentes. Uma ou outra veio aqui no culto. Por isso que o resultado, eles estarem... pastor, mas quais são os frutos do mãos que abençoam? Primeiro que resultado de fruto não é com a gente. Resultado de fruto é com o Senhor. E outro é que mesmo que eles não estejam aqui, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordena. A igreja... Vou dar esse exemplo aqui de novo. Levanta aí, Sérgio. Imagine aqui um saleiro e uma picanha. Então o que faz? Eu preciso... O que o sal faz? Dá sabor. Mas se eu pegar o saleiro e esfregar aqui, ó, pode sentar, picanha. Vai fazer diferença na picanha? Você aqui dentro, você não faz diferença nenhuma. O sal, ele tem que sair do saleiro, se envolver com a carne para proteger. O primeiro papel do sal não é dar sabor. É eliminar a podridão, é conservar. Então, olha o nosso papel no mundo. Nós estamos no mundo para que a gente diminua a podridão desse mundo. Que a gente dê sabor por meio de Cristo Jesus. Só que se a gente vem aqui, reunião de oração, só engordando, né? Reunião de oração, domingo, e não faz diferença no dia a dia, meu irmão, quem está com o microfone? Aqui, ó, o Lauro.
Sobre essa questão da fome, quando nós estudamos a história do diaconato em Genebra, a gente vê que a igreja ela assumia muito disso que hoje nós delegamos para o Estado, né? Então hoje o Estado é responsável pela educação, pela saúde, pelo serviço social, e isso em Genebra, na nossa raiz, na nossa veia presbiteriana, nós entendemos que é papel da igreja. Então, para os irmãos terem uma ideia, a história conta que a igreja ela criou uma indústria de tecelagem muito grande e ela empregava todo aquele que precisasse de emprego, de modo que a mendicância em Genebra virou crime nos tempos de Calvino. Então, nós não tínhamos mendigos nas esquinas pedindo, porque a igreja ofertava emprego para todo mundo. Então, a visão reformada é essa, que a igreja tem que abraçar a causa social. E não é com assistencialismo, mas é promovendo formas para que os irmãos se desenvolvam. Exato. Uhum. Não é papel do Estado, é papel nosso. Assim como, só uma última colocação, eu sempre brinco que a gente vai em várias cidades do interior, você sempre encontra uma Irmandade Santa Casa da Misericórdia. Não tem hospitais evangélicos, pouquíssimos no Brasil, eu conto nos dedos. Você vê escolas católicas, você vê escolas adventistas, pouquíssimas escolas confessionais cristãs, e a maioria das que se dizem cristãs não são, é uma confessionalidade bem fraquinha, né? Então é papel da igreja se envolver na educação, se envolver na saúde, se envolver no serviço social. A fome só está aí para mostrar que aquela sentença de que tive fome e não me deste de comer, nu não me vestiste, vai pesar sobre nós no último dia. Uhum. Então, aliás, que bom se todos os nossos políticos, né, os candidatos aí a presidente, deputado, estudassem a história de Genebra. Você vai ver o quanto aquilo é um modelo para nós, né, de administração. O pensamento reformado é fantástico. Se você não leu ainda, não conhece alguma coisa, é muito interessante. Mas a linha é essa mesma, é nossa responsabilidade ser sal da terra, né? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas vamos lá, continuando aqui o nosso texto, ele diz no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E daí, esse Pai Celestial, inclusive, né, eu até destaquei um texto, você pode acompanhar no telão, Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o Deus que nós servimos, ele é poderoso. Porque às vezes a gente tem compaixão, né? Quem não tem compaixão, por exemplo, das pessoas, né? Da situação do mundo, de quem tem fome. Mas muitas vezes nós não temos condições de poder ajudar todo mundo. Não é verdade? Nós aqui, nossa igreja, atende 40 famílias. Mas quantas famílias necessitadas existem em Dayatuba? Muito mais. A gente gostaria que pudesse atender todas as famílias. Nós não temos condições, mas o nosso Deus, como diz ali esse texto, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Pai. Eu queria oferecer um monte de coisa para o meu filho que eu não posso. Mas o meu Pai Celestial, ele pode dar tudo aquilo que eu necessito. Né? É muito interessante isso. E eu quero terminar aqui essa primeira parte, porque tem uma parte importantíssima que eu quero trabalhar com vocês hoje. O versículo 33, ele diz assim, ó, acompanhe na sua Bíblia, não é no telão ali ainda não. Na sua Bíblia, o verso 33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus ele está dizendo aqui é o seguinte, vou parafrasear um pastor, meu amigo, ele está hoje, não no Afeganistão, ele já trabalhou no Afeganistão, foi preso no Afeganistão, hoje ele está na Albânia fazendo missões lá, que é o reverendo Ricardo Gutierrez. E você conheceu o Ricardo? Acho que não, né? Está na Albânia, está no mesmo lugar, mas
é o mesmo lugar, trabalham juntos, mas é outra pessoa, o Ricardo. E o Ricardo, ele falou uma vez para mim o seguinte: Juliano, se preocupe com as coisas de Deus e Deus se preocupa com as suas coisas. E é basicamente isso mesmo. Nós temos que... Deus sabe daquilo que nós necessitamos e Ele é poderoso para nos dar aquilo que nós necessitamos, irmãos. Ah, mas eu não tenho aquele Wi-Fi que eu sonhei. E quem disse que você precisa ter um Wi-Fi? Uhum. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Está desligado? Peraí, me perdi. Haverá pobre na terra, pois isso eu te ordeno livremente. Abre a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. O Senhor, Ele sempre teve, desde lá do Antigo Testamento, uma preocupação muito especial, inclusive, com órfãos, viúvas, né? Que eram estrangeiros, que eram as classes menos favorecidas. Ou seja, lembrando que lá, né, era um governo teocrático, então o mandamento era que os crentes, né, crentes em Deus, deveriam acolher esses irmãos, dar sustento a eles. Sempre. Sem dúvida. Irmãos, então a primeira lição é essa: não fique ansioso. A segunda lição que eu quero trazer para vocês, volta 2 para mim, no segundo, isso. Nem todas as pessoas podem chamar Deus de Pai. Então o texto que nós acabamos de ler, essas bênçãos que nós destacamos aqui, que a gente não precisa ficar ansioso porque nós temos um Pai Celestial, isso não serve para todas as pessoas. Inclusive, você convive com pessoas que não podem chamar Deus de Pai. A palavra de Deus mostra isso. Olha, João 1:11 diz assim: veio para o que era seu. Então o texto está falando do Senhor Jesus, e ele está falando assim que o Senhor Jesus veio para o que era seu. O seu aqui é o povo judeu. E os seus não o receberam. Ou seja, os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E daí o texto continua no verso 12 dizendo assim: mas a todos quanto receberam. Recebeu quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles eram filhos de Deus? Eles foram feitos. Por quê? Porque eles receberam a Jesus. Não importa mais ser judeu ou não judeu. Aliás, né, Paulo vai falar que o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado de coração, né? Mas a ideia é o seguinte: deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, daí ele vai explicar, aos que creem no seu nome. Quantas pessoas você conhece do seu convívio social, da sua família, que não creem no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, que não tem como único e exclusivo Salvador? Essas pessoas, incluindo o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu tio, o seu vizinho, o seu companheiro de trabalho, se ele não crê no Senhor Jesus Cristo, ele não é seu irmão. Ele não tem o mesmo Pai Celestial que você tem. Ele não recebe a bênção, essas bênçãos que eu destaquei na lição 1. Daí, né, no versículo 13, ele vai ficar: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós nascemos, não é porque, eu aceitei Jesus. Ninguém aceita Jesus, na verdade, né? Nós reagimos à ação de Deus. Deus vem, coloca fé no nosso coração e nós amamos ao Senhor, né? Os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas não é isso é um banquete para outro dia. O que eu quero destacar é o seguinte: nós temos um Pai Celestial, nem todas as pessoas são filhas desse Pai Celestial. Segunda lição, certo? Terceira lição: consequências eternas de sermos ou não sermos filhos de Deus. Olha só,
Só existem, irmãos, e os jovens me zoam por conta disso, que eu fico repetindo isso várias vezes. Mas é porque é importante e é uma realidade. Por isso, quem crê no Filho, que é um filho de Deus, que é o meu caso e o seu caso, imagino, o que ele tem? A vida eterna. Ele vai para o céu. Então, se você crê em Cristo, você vai para o céu. Você já tem a vida eterna. Você não precisa ter medo do juízo final. É a primeira lição. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Né? Não, como eu sempre brinco, né? O bonito e o esforçado. Né? É o crente, nós, né, Sérgio? Que estamos na mesma. E aquele que não crê. E nós que cremos, nós já temos, não é que a gente vai ter, já temos hoje, dia 14 de agosto de 2022, a vida eterna. Mas existe um outro tipo de pessoa, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Que vida que é essa? A vida eterna. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus, inferno. Irmãos, o inferno não é aquele lugar onde o diabo vai ficar cutucando você com o tridente, não. O inferno é um lugar onde manifesta a glória de Deus por conta da sua justiça, aonde o próprio Deus castiga aqueles que desobedeceram ao Senhor. O outro Paulo Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo, Deus manda para que ele pregar ao povo judeu, lá no capítulo 13, verso 48 de Atos dos Apóstolos, ele diz lá, aí eles rejeitaram, Paulo foi aos gentios, e aqueles gentios receberam todos aqueles que estava ordenado para a vida eterna, no capítulo 13, verso 48. Quem? Porque ele estava ordenado, senão ele não tinha crido. Sem dúvida. E se você pegar, seu Paulo, a promessa de Deus a Abraão, já estavam os gentios. Já estavam os gentios. Ele fala o seguinte, de ti, né? Farei de ti uma grande família, tal. E ele termina, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus escolhe um homem, Abraão, desse homem faz o povo judeu. E através de um judeu, Jesus Cristo, que era judeu, a salvação se internacionaliza. Hoje, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. E quem é que crê? Aquele que foi ordenado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, em João 6:44, ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que... Eu esqueci agora. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Se nós estamos em Cristo Jesus, não é porque nós somos melhores do que a prostituta, do que o bandido, do que o filho do diabo que está lá fora. É porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos conduziu até Ele. Mas esse também é um banquete para outro dia. O que eu quero destacar para vocês é o seguinte, é uma bênção ser filho de Deus? É, porque aqui nós já recebemos bênçãos. Ele supre as nossas necessidades. Essa é a primeira aula. É uma bênção ser filho de Deus? É, porque nós temos uma bênção maravilhosa e maior de todas, que é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Né? Agora veja, irmãos, a quarta lição nos mostra da nossa responsabilidade. Eu e vocês temos responsabilidades. Nós, filhos de Deus, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho para que outros se tornem filhos de Deus. Eu e vocês somos um instrumento na mão de Deus para que Deus gere mais filhos. Nesses dias dos pais, né? Olha que interessante. Deus, ele usa a minha pregação
para que outras pessoas conheçam a Cristo e por meio da fé que Ele coloca nesse coração, eles possam então crer no Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, é uma obrigação. Veja só o que diz na primeira carta de Pedro, verso 2 e 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O que nós temos aí? A sua identidade. Coloca o seu nome aí. É você. Se você é um cristão. Olha, Edna, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Edna, você foi comprada pelo sangue do Cordeiro. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Ninguém tem poder. Você é propriedade de Deus. É isso que Deus está falando, da nossa identidade. Nós somos uma raça eleita por Deus antes da fundação do mundo. Só que nós temos também uma... Bom, antes de nós lermos aí o finalzinho do versículo 9, olha o versículo 10. O texto diz, vós sim, que antes do quê? Antes de Jesus, não erais povo, mas agora sois o quê? Povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora em Cristo alcançastes misericórdia. Então essa é a nossa identidade. Hoje nós somos filhos de Deus, hoje nós somos povo de Deus por meio de Cristo. Mas olha a sua responsabilidade. Ops, volta. Aí. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, de Deus. Olha só. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É sua responsabilidade. Eu não quero falar só de bênção. É uma bênção ser filho de Deus? É. Você tem um pai que supra as suas necessidades aqui. Você já tem a vida eterna lá no céu. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, tem a responsabilidade e a obrigação de pregar o Evangelho. Você tem cumprido a sua obrigação? Não responda para mim. Responda para você mesmo. Você tem feito isso? Você tem usado as suas redes sociais para isso? Você tem usado os seus relacionamentos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Eu não estou falando de você convidar as pessoas para vir para a igreja. Porque isso não é evangelização. Não que não seja bom, é excelente, mas ele vai ser evangelizado aqui. Você não está evangelizando ela. Percebe? A minha pergunta é, você tem proclamado as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos conduziu para o reino do Filho do seu amor? Ou então proclamais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Se você não tem feito isso, você é um devedor. Você está devendo isso para as pessoas, mesmo que elas não saibam disso. Aliás, olha, agora sim, volta. O último slide. Olha só o que o que Paulo diz. Ele diz assim, ó, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Vamos ler todo mundo o resto? Pois... Vamos ler de novo? Pois... Quero ouvir mais uma vez. Pois... Porque ai de mim se não pregar o evangelho.